tema dessa noite muito especial, porque Jesus ainda não voltou. Estamos vendo aí muitos sinais se cumprindo, estamos vendo a maneira com que o mundo caminha cada vez mais em um declínio, em todas as esferas, na esfera moral, espiritual, física, em todas as áreas da humanidade, o mundo tem caminhado de mal a pior. Mas aí fica a pergunta, Jesus prometeu voltar há mais de 2000 anos, por diversos homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, mas por que ele não voltou ainda? A Bíblia tem resposta para essa pergunta? Fica ligado aí, toma sua Bíblia e acompanhe conosco essa mensagem muito especial que Deus tem para mim e para você. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, porque há um relato na Bíblia, no Antigo Testamento, que pode nos ajudar a entender o porquê o Senhor Jesus ainda não voltou. Que esse relato possa nos mover para que tenhamos uma atitude diferente a partir de então, perante as verdades bíblicas que eu e você conhecem e as que iremos conhecer. O livro é Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 2, já tem a introdução para que eu e você possam entender o porquê Jesus ainda não voltou a essa terra. Assim como estamos, eu convido você a curvar a bênção do Senhor para essa mensagem que Ele deseja. Pai Santo e Eterno Deus, graças a oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, através do YouTube, através de uma live, com várias pessoas em várias partes do nosso distrito, poder acompanhar essa mensagem tão especial que o Senhor preparou para nós. Que o seu nome seja engrandecido, seja louvado e glorificado nessa noite. Que o teu Espírito venha sobre nós e abra nossos olhos espirituais, a fim de que estejamos nos preparando da maneira correta para o breve retorno de Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos a bênção muito especial nesse momento e o entendimento da mesma. Nós oramos desde já, entregando todos os irmãos que estão online conosco nessa noite. Fica conosco, fortalece-nos a fé, perdoa os nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém. Bem, há um relato, amigos e amigas, no Antigo Testamento, que nos dá algumas respostas, o porquê Cristo ainda não voltou a essa terra. No capítulo 8 de Deuteronômio, no verso 2, está escrito: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amigos, a Bíblia relata em Êxodo que após 4 séculos de escravidão dos hebreus, do povo de Deus, após 4 séculos, e ocorreu, Deus abriu o mar vermelho diante deles, e esse mesmo mar, Deus soterrou ali, afogou todos os inimigos do povo de Deus. Só que, quando o povo passa o mar vermelho, e agora tem diante de si uma jornada até a nova terra, a terra de Canaã, a terra prometida, há um fato curioso, que poucas vezes a gente costuma observar nesse relato. Segundo os estudiosos, e se você se aprofundar mais nisso, você vai chegar a essa compreensão também, seriam alguns dias a viagem do Egito até a terra prometida. Mas a Bíblia diz aqui em Deuteronômio 8, verso 2, que o povo de Deus passou 40 anos pelo deserto em uma peregrinação, um êxodo, para aquele final que era a terra prometida.
O problema que encontramos aqui, irmãos, é que algumas coisas impediram com que o povo, em pouquíssimos dias, chegasse no seu destino final. Há uma verdade revelada que pode nos dar a resposta que precisamos essa noite, no livro de Êxodo. O que aconteceu com esse povo que Deus libertou? Vamos ver o que diz aqui Êxodo, capítulo 3, dessa demora que levou o povo de Deus a passar 40 anos no deserto. Êxodo, capítulo 32. Na sua casa, pode acompanhar no seu computador, no seu smartphone. O importante é que você possa acompanhar a leitura do texto conosco. Êxodo capítulo 32, do verso 1 ao verso: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxeram a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e... Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses da terra do Egito. O verso 5 diz: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou, dizendo: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Até aí. O povo tinha sido liberto da escravidão do Egito, e Deus tinha, com grande poder, levado esse povo a uma jornada prometida, final, uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra próspera. O que ocorre do Egito deles, eles saíram fisicamente do Egito, mas o Egito permaneceu no coração do povo. E esse mau traço de caráter, esse costume de idolatria, de rebeldia, de desobediência, seguiu no coração do povo ao longo dos dias, até que então eles forçaram Arão a construir uma imagem de um bezerro para que fosse adorado como um deus. Deus havia dito a Moisés, em um dos mandamentos que deveria ser entregue ao povo naquele momento, que o povo não deveria praticar a idolatria, não deveria permitir com que os costumes das nações pagãs, em especial do Egito, lugar de onde eles tinham saído, pudesse continuar no meio do povo.
Só que o povo estava contaminado ainda e o Egito ainda estava bem presente no seu coração. Por causa disso, Deus fez com que o povo passasse 40 anos no deserto. Algo que seria em alguns dias a viagem do Egito até a Terra Prometida. Acabou se tornando um êxodo, uma peregrinação de 40 anos. Deus então utilizou os 40 anos para fazer exatamente o que o verso de iniciação da mensagem falou. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, que lemos no início, disse que Deus utilizou desses 40 anos para o povo peregrinar no deserto para provar o que realmente estava no coração deles, se era o amor a Deus ou ao Egito. Verificou-se no final das contas que de toda aquela multidão, de toda aquela geração, apenas 2 homens alcançaram o cumprimento da promessa de entrar na terra prometida. E você sabe quem são? Josué e Calebe. Os únicos que conseguiram ficar firmes. Os demais, a geração que saiu do Egito, morreu no deserto ao longo da jornada de 40 anos. A pergunta que fica: a promessa falhou? Será que Jesus se atrasou? O que será que está acontecendo? Por que a libertação não chega? Porque eu e você estamos nesse mundo cheio de problemas e somos diariamente cercados de perigos. Perigos visíveis e perigos invisíveis. Por que estamos aqui ainda? Por que você está aqui ainda? Porque Jesus ainda não voltou. Eu não sei se você percebeu, mas o povo de Israel, ele não chegou no seu destino, na terra prometida, no tempo prometido para eles em tão pouco tempo, longe. 40 anos, irmãos, não são 40 anos. Deus sendo questionado pelas pessoas, Moisés sendo pressionado, ameaçado. Infelizmente, talvez esteja aí a resposta para a qual Jesus ainda não voltou. O real problema que fez com que eles passassem 40 anos no deserto é o fato deles ter saído do Egito, irmãos, e o Egito não ter saído deles. Da mesma forma que os costumes do Egito, cultivados no caráter das pessoas, atrasou a jornada até a terra prometida, hoje o mundanismo atrasa a vinda do Rei da Glória. Da mesma forma que os costumes do Egito, os costumes pagãos do Egito, atrasou a chegada do povo de Deus em Canaã, a mesma coisa ocorre hoje. O mundanismo trava a vinda de Jesus. Há um texto da escritora cristã Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67 e 68, e ela comentando sobre a vinda de Jesus, veja que texto impressionante. Está em Mensagens Escolhidas, no capítulo, Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68, ela diz o seguinte: houvessem os grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguindo avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus, haveria cooperado poderosamente com seus esforços, e a obra haveria completado. E ela continua relatando, e Cristo haveria vindo antes disso, para receber seu povo
para lhes dar o galardão. Você entendeu o que foi que ela escreveu? Ela declara aqui que se os adventistas, após o desapontamento de 1844, tivessem permanecido firmes na fé, se ao longo dos anos as pessoas que professam a fé verdadeira estivessem comprometidas com essa fé, se essas pessoas estivessem decididas a aprender a mensagem do terceiro anjo, mensagem presente para o nosso tempo, para o tempo do fim, que se inicia desde 22 de outubro de 1844. Se essa mensagem realmente fosse levada a sério pelo povo que Deus chamou para anunciá-la, Deus cooperaria com esse esforço e o Senhor Jesus teria voltado ainda nos dias de Ellen White. A pergunta que fica é: será que Jesus está demorando a vir por culpa dele? Ou somos nós a causa? Será que temos atrasado a volta de Jesus e cometemos a contradição de proclamá-la como a bendita esperança da nossa vida e ao mesmo tempo atrasar a bendita esperança por causa da nossa conduta? O amor ao mundo, o mundanismo, quando ele entra na igreja através do comportamento dos cristãos, a promessa da volta de Jesus se cumpra rapidamente. Da mesma forma que as ameaças de Deus são condicionais, as suas promessas também são condicionais. Um exemplo, quando Deus ameaça a destruição de Nínive, era uma ameaça condicional. Se Nínive se convertesse, Deus não a destruiria, e foi isso que aconteceu. Mediante a pregação do evangelho feita pelo profeta Jonas, toda a cidade se converte ao Senhor, abandonando os seus pecados. E Deus volta atrás em sua decisão. Irmãos e irmãs, de Deus também são condicionais e depende de um preparo para que ela se cumpra. Se o povo de Deus não se prepara, a pessoa estará aqui no meu lugar pregando que em breve Jesus voltará e os sinais estão se apresentando. Se eu e você não nos preparar hoje, daqui pregando que em breve Jesus voltará, que os sinais estão terminando de se cumprir. Se for possível, Jesus vai continuar permitindo com que os anjos segurem os ventos. Vai continuar com que governos e mais governos sucedam uns aos outros. Vai continuar tudo da mesma forma como está. Presos aqui nesse mundo. Sem ter escapatória. Reféns de um inimigo poderosíssimo que tem causado estragos de todas as formas no mundo. Se eu e você não nos prepararmos da maneira mais adequada, segundo a Bíblia, vamos continuar atrasando a vinda do Rei da Glória. Só que se eu e você termos uma atitude diferenciada a partir de hoje, andarmos nos caminhos do Senhor, levando a sério os preceitos de Deus, declarados na Bíblia Sagrada, se eu e você levar a sério o assim diz o Senhor, vivermos de forma pura e verdadeira, de forma genuína, o ensino de Jesus, o mundo verá o Evangelho em você. Então Mateus capítulo 24, verso 14 se cumprirá. Amém? Mateus capítulo 24, verso 14 declara, e quando você e eu vivem esse Evangelho, nossa conduta, nosso comportamento fala mais alto do que a voz. E as pessoas conhecerão um Deus verdadeiro, um Deus que voltará sim para resgatar o seu povo. Por isso, nós precisamos obedecer às ordens que o Senhor Jesus disse. Jesus declara em 1 João, abra sua Bíblia, 1 João capítulo 2, uma das cartas de João antes de Apocalipse. Você tem 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Veja com muita atenção esse verso. Veja como o Senhor Jesus
fala comigo e com você através dessa palavra. O mundanismo tem atrapalhado a volta do Senhor. Você acha que Jesus não está ansioso para vir? Você acha que por ele não já tinha chegado? Precisamos cooperar com ele. Precisamos ajudar para que essa bendita esperança se torne real. O próprio apóstolo Paulo diz que devemos acelerar, apressar a vinda de Jesus. Mas para que você faça isso, nós precisamos viver o que Jesus ensina, para que assim possamos apressar a volta dele. Todos nós. 1 João, no capítulo 2, o versículo 15 ao 17. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Veja, não ameis o mundo. Só que João, no Evangelho, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas veja que diferença. Lá diz que Deus amou o mundo. Amar o mundo, queridos, é esforçar-se para salvar as pessoas. É fazer o bem para com elas. É amar o próximo como a mim mesmo. Isso é amar o mundo. Uma coisa é amar o mundo, as pessoas. Outra coisa é permitir que os costumes pecaminosos do mundo se estabeleça na sua vida. Afinal de contas, no tempo do fim, haverá uma distinção clara de quem é quem. Haverá uma distinção clara de quem é povo de Deus e de quem não é povo de Deus. E se hoje o cristão não se distingue dos outros, se ele não se destaca, é porque alguma coisa está diferente na vida dele, está errada. Falta a conversão de verdade. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque o velho homem precisa morrer, os velhos costumes precisam morrer. Talvez eu e você tenham o mesmo problema das pessoas que saíram do Egito. Já parou para pensar? Talvez eu e você saímos do Egito pelo poder de Deus, mas o Egito ainda está em nosso coração. E o amor às coisas do Egito ainda continua em nossa vida. Ainda temos coisas escondidas que só eu, você, Deus e o inimigo sabe. Coisas que o irmão não sabe, a mãe não sabe, o pai não sabe, os companheiros não sabem, ninguém sabe, está escondido, mas Deus vê, o inimigo vê, e você sabe disso. Por isso o chamado de Jesus é: não ame essas coisas, abandona, tire da sua vida, arrume sua casa, pois o Senhor está vindo, arrume sua vida, para que entre o Rei da Glória, não deixe uma brecha para o inimigo estabelecer acampamento, feche a sua casa para o inimigo, abra a porta dela para Jesus. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O inimigo não, o inimigo chega arrombando, derrubando tudo, invadindo e se apropriando de tudo. Jesus não, educadamente, respeitosamente, ele pede para que você e eu possamos deixar ele entrar em nossa vida e fazer a mudança que ele precisa fazer. Será que as nossas vidas, apoiadas em uma areia, vai sustentar a casa na hora da crise? Precisamos construir nossa vida em cima da rocha eterna, o Senhor Jesus. No livro das Revelações, o Senhor faz um chamado para o seu povo. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 a 5. Olha o chamado que o Senhor faz para a sua igreja. Apocalipse, no capítulo 2, verso 4 a 5. Abriu sua Bíblia? Ore comigo. Leia comigo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui Deus diz claramente ao seu povo: lembre-se do lugar que você caiu, o período em que você caiu, o período em que você retrocedeu, voltou atrás, estava saindo do Egito, sentiu saudade do Egito, sentiu saudade do mundo, das coisas do mundo, dos pecados, aí voltou a praticar. Deus está pedindo para mim e para você se lembrar quando foi isso. E ao fazermos isso, tomarmos a decisão de voltar, de se arrepender. A palavra grega para arrependimento, irmãos, metanoia. Metanoia era uma palavra que os soldados, o comandante da guarda, gritava para os soldados voltarem quando eles iam em uma determinada direção. Quando os soldados iam marchando para uma direção e ouviam o grito metanoia, eles voltavam. Davam meia volta e voltavam. A palavra arrependimento, metanoia, também tem essa ideia, esse conceito para mim e para você. Ele está dizendo: arrependa-se, volte à prática do que era certo, volte à prática do Evangelho, ao preparo para a volta de Jesus, ao amor às coisas da palavra, ao apego às coisas da religião, às coisas do céu, à comunhão diária, à oração, à pregação do Evangelho, à participação na adoração verdadeira. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, e isso é algo que tem que ser feito diariamente. Ele está dizendo: volta, arrepende-te, lembre-te de onde caiu e volta. Não ame o mundo e nem as coisas do mundo, ame as coisas do céu. Aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, disse Jesus. O fato é que a demora, amigos, a demora aparente para Jesus voltar não é dele, mas sim é um resultado da forma que o povo de Deus tem se comportado diante do mundo. Ainda tem mais um verso, e eu queria encerrar a mensagem dessa noite com esse verso, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3. O versículo 9. Veja o que a palavra de Deus fala para mim e para você nesse momento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz o seguinte: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meu amigo e minha amiga que nos acompanha essa noite através do YouTube, que eu e você possamos ter atitude de quem deseja realmente viver no céu. Está em nosso poder a escolha, e eu e você podemos escolher agora, pelo livre arbítrio que Deus nos deu, servir ao Senhor, obedecer a sua palavra, e por meio dessa obediência sermos santificados por ela, porque a santificação é um resultado de quem obedece a Deus, quem obedece a Jesus, quem obedece a palavra. Jesus diz aqui: não estou demorando a voltar, eu estou tendo paciência, porque eu quero que vocês se convertam, que eu não quero que nenhum de vocês se perda. O problema, amigos, é que o povo de Deus tem atrasado a volta de Jesus, porque não quer soltar a mão do Egito, não quer deixar o mundanismo para lá, não quer viver realmente as bênçãos e bênçãos e bênçãos de uma vida santificada. Mas o convite de Jesus é: venham,
O Espírito diz às igrejas: venham, venham, não demorem. Se você deseja, nessa noite, decidir-se em favor de Cristo, levante sua mão onde você estiver. Levante sua mão onde você estiver. Você que está aqui presente, levante sua mão onde você estiver. Se você deseja realmente apressar a vinda do Senhor Jesus. É você mesmo, estou falando com você. É você aí, Dona Maria, que está assistindo aí no YouTube, recebeu o link essa noite, está ouvindo a palavra de Deus. Você aí, irmão Pedro, é você. Jesus falou com você hoje. Você percebeu que um pé está na fé e outro pé está no mundo? O que está acontecendo? O que está faltando? O que precisa ser jogado fora? E o que precisa ser colocado em sua vida? Se você recebeu a mensagem de Deus e o seu coração é terra boa, tenha certeza que a semente irá frutificar. Nessa noite, o nosso desejo é que todos nós possamos, mediante a transformação que o Espírito Santo nos faz, possamos alcançar realmente uma vida condizente com a nossa fé. Quando todo o povo de Deus estiver pronto, quando o grupo remanescente estiver pronto, Jesus voltará. Haverá uma chuva seródia, um derramamento máximo do Espírito Santo sobre a vida de todos os que estarão preparados. Estamos hoje na chuva temporã, mas para passar pela chuva seródia, precisa eu e você passar pela chuva temporã. Precisamos ter o batismo do Espírito Santo agora, hoje, amanhã, depois. Todos os dias, o Espírito Santo. Todos os dias, Bíblia na mão e Jesus no coração. E aí, é bom ou não é? Você deseja ou não deseja essa realidade em sua vida? Sim, eu sei que deseja. Então, se você deseja, eu vou convidar você para orar nesse momento, para que Deus faça a obra, porque Ele mesmo disse, a obra que Ele começou, Ele completará até o dia da vinda de Jesus. Amém? Se você deseja, curve sua fronte e vamos pedir ao Senhor que Ele faça-nos pessoas diferentes, que nós possamos nos comportar como alguém que realmente crê em Jesus, para que as pessoas vejam o testemunho da nossa vida e entendam que Jesus morreu por elas, para que em breve todos os sinais que estão acontecendo culminem no último e grande sinal, que é o término da pregação do Evangelho. Mas o término da pregação do Evangelho só se dará se eu e você viver o Evangelho. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, nesse momento queremos agradecer pelo Teu cuidado para conosco. Que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada. Que o que faz parte do mundo e não tem apoio da Tua palavra e ainda está em nossa vida, seja removido. Que tenhamos uma atitude de coragem e de fé. Que todo o povo que crê na Tua palavra e na Tua promessa da Tua vinda, possa de forma consciente se sujeitar ao Senhor, ser batizado pelo Espírito Santo e viver para a honra e glória do Teu nome. Que nessa noite nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito e com a mente descansada, porque estaremos finalmente nos Teus braços. Abençoe os presentes e também os irmãos que estão nos assistindo agora através da internet. Que nós possamos ser alcançados pelo Teu amor sempre, e que em nós as boas obras do Espírito Santo sejam vistas para testemunho a todas as nações, para que em breve o Senhor volte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.